Olá, graças e paz. Eu gostaria de meditar uma palavra que se encontra no Evangelho segundo Mateus, no capítulo 22, ao versículo 33. Eu vou ler apenas o versículo 33, mas você pode ler depois na sua Bíblia com mais calma. Diz assim: Então, aproximando-se os que estavam no barco e adoraram-no, dizendo: És verdadeiramente o Filho de Deus. O contexto vai dizer que Jesus havia realizado o primeiro milagre ali da multiplicação dos pães e dos peixes, e Jesus havia ordenado que os seus discípulos passassem para outra banda do mar. Estava ali no lago de Genezaré, ou Mar da Galileia, e os discípulos eles saíram então debaixo da ordenança do Senhor, debaixo da palavra do Senhor. E no versículo 23 vai dizer que Jesus agora ele sobe para o monte para orar. O contexto vai dizer que os discípulos estavam atravessando aquele lago e surgiu uma tempestade muito forte e eles não estavam conseguindo chegar da outra margem. O vento era contrário, a tempestade estava assolando o barco para todos os lados, mas Jesus estava orando por eles. A primeira coisa que eu aprendo aqui no versículo 22. Eles estavam debaixo de uma ordenança do Senhor, debaixo de uma palavra do Senhor. Mas o fato de nós andarmos segundo a vontade do Senhor não quer dizer que não vão surgir tempestades e adversidades na nossa vida. Ele estava debaixo de uma palavra. Jesus havia falado para eles: vão lá e atravessem para o outro lado. Eles poderiam então ter uma certeza, uma convicção no seu coração que iria dar certo. Porque eles estavam, embora Jesus não estivesse no barco com eles, mas eles estavam debaixo de uma palavra do Senhor. E assim é na nossa vida. Nós temos que ficar debaixo das palavras do Senhor. Ainda que Jesus não estava com eles presente fisicamente, porque naquele tempo o Senhor ainda estava num corpo humano, assim como nós. Mas o Senhor estava com eles. Estava com eles ali orando, intercedendo por eles. Hoje é da mesma forma. Embora nós não enxergamos Jesus conosco, mas o Senhor está conosco. Ele falou: eis que eu estou convosco até a consumação do século. O Senhor está conosco no meio das adversidades, no meio das tempestades, no meio dos problemas que surgem na nossa vida. Nós temos a companhia do Senhor. O Espírito de Deus está conosco para nos fortalecer, para lembrar que nós não estamos sozinhos. E nós vemos que no versículo 24, eles já estavam no meio do mar, estavam sendo açoitados por ondas. O vento era contrário. Interessante que Marcos e João também vão narrar essa passagem. E Marcos vai dizer no versículo 6, no 48, que Jesus os estava vendo. O Senhor nos vê. Tem momento que nós passamos por desertos, por tempos áridos, e às vezes até pensamos que estamos sozinhos, e às vezes no nosso coração nos indagamos: parece que eu estou sozinho, ninguém está me vendo. Mas o Senhor te vê. Os homens às vezes nos olham e nos veem por fora e pensam: nossa, é tão forte. Mas só nós sabemos como está o nosso coração. E Deus sabe, Deus nos conhece. O Senhor nos vê, Ele nos consola, nos fortalece. Ele está conosco ali. Nós podemos contar com o Espírito Santo de Deus nos fortalecendo e nos ajudando. E Jesus ele estava no monte orando. Nós vemos que antes de Jesus andar sobre o mar, primeiro ele estava orando. É o Filho de Deus. Mas ele estava nos dando um exemplo. A Bíblia vai dizer que nós estamos olhando para o autor e consumador da nossa fé, Jesus. O Senhor é o nosso molde, o nosso exemplo. Nós temos que aprender com ele. Ele estava orando. Orou durante ali o entardecer até a alta madrugada. E agora, nos versículos seguintes, vão falar isso, que ele foi em direção aos discípulos andando sobre o mar. Antes dele andar sobre as águas, sobre a tempestade, primeiro ele teve uma vida de oração, uma vida de intimidade com o Pai. E nós temos que aprender isso com Jesus. Nós temos que ter uma vida de oração, uma vida de intimidade com Deus. A oração nos prepara para enfrentar as adversidades da vida. A oração, o contato com Deus, a intimidade com o Senhor nos dá um suporte para nós enfrentarmos as tempestades e passar por meio dos ventos fortes que surgirão. Nós temos que ter uma vida de oração, aprender isso com Jesus. Então nós vemos que
O vento era contrário, o barco estava sozinho. Quantas vezes nós nos sentimos assim, sozinhos, sendo aceitados por todos os lados, cheio de apertos e angústia que entra no nosso coração? Calma, Jesus está te vendo. O Senhor, Ele tem prazer em nos ajudar. E nós vamos ver aqui no versículo 25, na quarta vigília da noite, por volta das 3 horas da manhã, os estudiosos dizem que é o momento mais escuro da noite. Jesus, ele vai dizer que ele dirige aos discípulos caminhando sobre o mar. A tempestade assolando, o vento continuava e Jesus veio andando ali sobre o mar em direção aos discípulos. O Senhor está vindo ao seu encontro. Quem sabe você esteja como os discípulos, sendo aceitado, o vento contrário, não consegue chegar num porto seguro, não consegue chegar onde você está tentando, está lutando. Mas calma, não desespere. O Senhor está vindo ao seu encontro. Ele te vê, Ele te conhece, Ele sabe quais são a sua força, né? A Bíblia vai dizer isso. O Senhor conhece a nossa estrutura, Ele sabe que somos pó. E Jesus estava vindo agora ao encontro deles, andando sobre o mar. O que eu aprendo aqui? A tempestade, o que causava medo nos discípulos, aquelas tempestades, as águas agitadas, o vento jogando água para todo lado, o barquinho sendo assolado. Jesus veio andando sobre aquelas tempestades, mostrando que aquilo que causava medo, pavor, espanto nos discípulos, Jesus estava acima. O Senhor está acima das tempestades e dos problemas. Ele tem poder sobre todas as tempestades, sobre todas as adversidades. O Senhor está acima, maior que o gigante, maior que as muralhas, maior que o mar, maior que os problemas que te afundam. É Jesus, o nosso Senhor, o nosso Rei, o nosso Salvador. E Ele vem andando sobre as águas, para mostrar que Ele é o Senhor, que Ele detém todo o poder, toda a autoridade. E depois nós vemos aqui, no versículo 26, quando os discípulos o viram, estava escuro, havia as tempestades, a visão deles não estava uma visão completa, 100%, eles viam apenas forma, figura, e eles se assustaram muito, e começaram a dizer, é um fantasma, e gritaram com medo. Eles já estavam com medo ali, já estavam cansados, não conseguiam chegar onde eles queriam, mas embora fosse Jesus que estivesse vindo ao encontro deles, por estar com a visão um pouco ofuscada, eles não tiveram a compreensão que era o Senhor que estava vindo ao encontro deles. E nós temos que aprender isso também. Às vezes nós vamos estar lutando, e as dificuldades da vida, mas às vezes é o Senhor movendo as coisas, abrindo portas, e nós temos que estar atentos, não deixar o medo nos enganar, ser traído pelo medo. Nós vimos aqueles espias no deserto, quando eles estavam ali olhando a terra, eram príncipes escolhidos pelo Senhor, cabeças das tribos, mas eles pensaram, eles olharam demais para os gigantes, para aquelas muralhas, e eles vão dizer assim, nós éramos aos olhos deles e aos nossos olhos como um gafanhoto. O medo o fez esquecer quem eles eram. Por olhar demais para os problemas e não para Deus, eles perderam a sua coragem, perderam a sua identidade. Diferente de Josué e Caleb, que olhou para as adversidades, olhou para os mesmos gigantes e falou, eles serão como pão, nós vamos entrar e devorar, porque Deus tirou o amparo deles, o Senhor está conosco. Certamente Josué e Caleb lembravam das experiências que tinham com Deus, e olhavam e falavam, vamos vencer, vamos vencer. Para onde você tem olhado, não deixe o medo te enganar, não deixe o medo te derrubar. A Bíblia vai dizer isso, se você se mostrar frouxo no dia da adversidade, a sua força vai ser pequena. Tenha coragem, creia, acredite no Deus que você serve. Enfrente as tempestades, crendo que o Senhor está com você, crendo que o Senhor está te vendo, crendo que o Senhor vai chegar, vai te ajudar. Porque o Senhor tem poder sobre o vento, sobre as tempestades, tem poder sobre qualquer adversidade que surja na nossa vida. Ainda que às vezes o controle do barco foge das nossas mãos, do nosso controle. Mas o Senhor nunca perde o controle, Ele tem o controle sobre todas as coisas. E depois no versículo 27, Jesus vai liberar uma palavra para eles. Tem de bom ânimo, sou eu, não temais. Nós vemos que Jesus, Ele poderia ter falado assim, aquieta-te vento, acalma-te mar, quando Ele estava, na outra ocasião, quando Ele estava dormindo com eles no barco.
Mas primeiro Jesus acalmou a tempestade que estava no coração deles, para depois acalmar o vento e a tempestade. Tem momentos que a maior tempestade não está fora, mas está no nosso coração. Por isso nós não podemos perder o nosso foco, nós não podemos parar de olhar para Jesus, nós não podemos parar de orar, de meditar na palavra, porque a palavra ela nos mostra quem nós somos em Deus, a palavra nos mostra quem é o nosso Deus. Nós temos que estar firmados no Senhor, crendo no Senhor, crendo que Ele está conosco, crendo que a vitória vai chegar no nome de Jesus. Então, Senhor, acalma eles, libera uma palavra para eles. Olha, acalma o seu coração. O Senhor acalma a tempestade que estava dentro deles, mostrando, olha, fica tranquilo, eu estou chegando. Jesus está chegando, né, para acalmar as tempestades, para acalmar os ventos, para te ajudar. Acalma o seu coração, aquieta no Senhor. E no versículo 28, Pedro agora foi ousado. Se for o Senhor mesmo, manda que eu vá até o Senhor. E Jesus falou para ele, vem. Era o Senhor, ele fez um desafio ali, foi ousado. Eu enxergo isso aqui sob duas óticas. Será que havia necessidade de Pedro sair do barco? Já que Jesus estava indo em direção ao barco, e depois do episódio ele começar a afundar, Jesus socorre ele ali, o Senhor leva ele de volta para o mesmo barco de onde ele saiu. Eu aprendo aqui que tem momentos que nós não podemos ser ansiosos e sair falando coisas e tomando decisões desnecessárias. Pedro não precisava de passar por essa prova. Era somente ele esperar Jesus no barco, porque Jesus já estava indo para o barco. Nós temos que aprender, não podemos ficar tomando decisões apressadas. Temos que pensar nas decisões, tomar decisões sábias, direitas, sem ser ansiosos e agir, falar sem pensar. Mas por outro lado, eu vejo também Pedro ousado, teve uma experiência ímpar ali com o Senhor. Somente Jesus e Pedro andaram sobre o mar. Então Pedro falou isso para o Senhor, o Senhor falou, vem. E Pedro ousado desce daquele barco, as tempestades continuavam, o vento estava lá, o mar agitado estava lá, mas ele olhava e contemplava Jesus. E ele olhava para Jesus. Enquanto ele olhava para Jesus, ele caminhava sobre o mar, ele andava sobre as águas, mas no momento que ele tirou os olhos do Senhor, porque no versículo 30 vai dizer, mas ele sentindo o vento forte, Pedro foi traído pelas suas emoções, ele sentiu aquele vento forte e olhou para o vento, tirou os olhos de Jesus, e muitas vezes o inimigo quer fazer isso conosco, quer fazer que nós venhamos olhar para as adversidades, para os problemas, mas nós não podemos tirar os nossos olhos do Mestre. Nós temos que ficar olhando para o Senhor. A palavra que Pedro tinha que ficar olhando era, vem. Ele tinha que ficar olhando para Jesus e sendo alimentado por essa palavra. Essa palavra foi liberada para ele, mas ele foi traído pelos seus próprios sentimentos. E às vezes os nossos sentimentos, as nossas emoções querem nos trair, mas o cristão não pode ser guiado pelas suas emoções ou pelos seus sentimentos. Nós temos que ser guiados pela palavra. A palavra diz quem eu sou, a palavra diz quem é o meu Deus. E ele deveria ficar olhando para a palavra, vem. Mas Pedro, ele começou a afundar. Vai dizer que ele começou a afundar, mas ele clamou a Jesus. Ele orou ao Senhor. Eu não sei como se encontra a sua vida, quem sabe você se encontra passando num mar de dificuldades, também tem sentido que você está afundando, mas clame o nome do Senhor. Pedro havia perdido Jesus de vista, mas Jesus nunca perdeu Pedro de vista. No momento que ele orou e clamou ao Senhor, o Senhor prontamente estendeu as suas mãos e pegou Pedro. É assim na nossa vida. Nós temos que orar e clamar ao Senhor. O Senhor vai prontamente estender as suas mãos e nos segurar e nos firmar de novo. O Senhor não quer que você se afunde nas drogas, não quer que você se afunde em depressão, em dívidas, em brigas, em decepções. O Senhor quer que você esteja andando com Ele, firme na rocha que é Cristo. Não perca a sua visão do Senhor, continue olhando para Jesus. E o Senhor segura ele e fala, por que você duvidou, homem de pequena fé? Às vezes os nossos sentimentos querem nos trair, as nossas emoções querem nos trair, mas nós temos que confiar no Senhor. E Jesus, no momento que o Senhor entrou no barco, vai dizer que o vento se acalmou no versículo 32. O Senhor tem que estar no nosso barco conosco.
Nós não podemos deixar Jesus de fora. Com Jesus no nosso barco, os ventos se acalmam, o mar se acalma. E agora eles vão dizer no versículo 33, verdadeiramente, Ele é o Filho de Deus. Existe propósito em todas as coisas, tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus, tudo tem um propósito. O propósito é eles enxergarem que Jesus é o Filho de Deus. O Senhor permite, até nas tempestades, o Senhor tem algo a ensinar para nós. Amém? Que possamos ficar firmes com o Senhor, olhando para Jesus e crendo que Ele tem todo o poder. Que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus.